TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, irmãos. Eu sou Cristiane Jung e estou aqui hoje para entrevistar a Érica Train. Ela que é de Canela, no Rio Grande do Sul. Hoje vai nos contar um pouco da sua vida, vai trazer o seu testemunho para que possamos nós, que vamos assistir, estar de coração aberto para ver a obra que Deus realizou na vida da nossa irmã e com isso aprender aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos, assim como a ti também, Érica. Te agradeço, já te dando as boas-vindas aqui no programa. Quero te pedir que tu faça a tua apresentação para o nosso público. Então, tá bem, eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre as minhas experiências, né, e a minha caminhada com o Senhor. E é uma alegria poder relembrar, né, tudo que o Senhor já fez e poder estar compartilhando isso com os irmãos também. Com certeza. Érica, então, conta para nós assim, quem era a Érica antes de Jesus na sua vida? Pode até dizer lá na tua infância, como é que era com os teus pais, se tu tinhas irmãos, para a gente te conhecer. Fica bem à vontade para compartilhar conosco. Então, eu sou a filha mais velha, né, eu tenho uma irmã, eu venho de uma família católica, então eu sempre ouvi falar de Deus e eu sempre busquei a Deus. Eu fui uma criança, não como eu conheço ele hoje, é claro, né, eu sempre fui uma criança, assim, que conversava com Jesus, dizia que conversava com os anjinhos, assim, sabe, meu pai sempre foi de instruir a gente sobre a oração. Nós íamos, no caso, quando era pequena, na missa, né, e tudo, mas chegou um período da minha vida que nós tivemos uma fatalidade dentro da nossa família, que foi um tio meu que cometeu suicídio, e quando isso aconteceu, eu sinto que meu pai se afastou de Deus, então eu acho que ali gerou uma brecha, né, na nossa vida em relação a essa espiritualidade. Como se ele tivesse revoltado ali com Deus por aquele acontecimento. Isso quando tu eras criança. Isso, era um pouquinho maior, eu tinha uns 10, 12 anos, assim, que eu me lembro. Sim. Então, a gente parou de frequentar a igreja como a gente ia, assim, meu pai sempre se manteve com a mesma postura, os ensinamentos que ele tinha do Senhor, assim, ele sempre continuou fazendo na vida dele. Só que ele acabou se afastando da igreja. Busca, sim. Uhum. Assim, de ter essa comunhão, até de passar e transmitir as coisas pra gente, né? Na cabeça dele foi como se Deus tivesse permitido aquilo ali e foi para ele uma revolta, assim, no coração dele, né? Como se tivesse, sei lá, tem até o livro, né, A Injustiça da Parte de Deus, né? Então, eu acredito que para ele talvez não tenha tido esse discernimento de que não, o culpado não foi Deus do que aconteceu, né? Sim. E daí e eu sempre fui, assim, uma adolescente, uma criança, assim, que sempre buscou muitas coisas, leituras, muitas coisas assim, sabe? E eu acho que quando a minha família, assim, começou a não buscar tanto, eu comecei a buscar muitas outras coisas, sabe? Então, eu lia sobre misticismo, eu lia sobre os celtas, eu tinha uma vontade, assim, de entender várias coisas. E teve um livro que eu li que pegou e acho que isso é uma questão, assim, até de discernimento para a gente quando se torna mãe, né, que hoje eu sou mãe, isso é outra parte da minha história, da gente cuidar muito do que os filhos da gente têm acesso, né, porque teve um livro que eu li que rompeu com tudo aquilo que eu acreditava. Ele fez eu começar a questionar a Bíblia, questionar as coisas que eu tinha recebido, e assim mesmo buscando a Deus, eu comecei a querer entender todas as religiões, querer... Isso. Aí na tua juventude, né? Minha juventude, ali na minha adolescência. Mas é porque havia uma sede muito grande da tua parte, assim, de Deus, né?
sim, eu sempre busquei a Deus. Eu digo isso assim, sabe? Eu sempre busquei a Deus, eu sempre continuei orando. E nessa minha caminhada eu acabei me perdendo, né? Tipo, porque eu fiz uma bagunça na minha cabeça, né? Eu busquei Sim. muitas coisas. E eu tinha muita perturbação, assim, sabe? Desde pequena, de terror noturno, de ver coisas, escutar coisas. Então, tipo, isso foi outro fator que começou a me puxar para tentar entender o que que acontecia comigo, sabe? Então, eu acabei indo para a linha do espiritismo, para Uhum. entender tudo isso que acontecia. Mas, assim, sempre muito superficialmente, porque ao mesmo tempo que eu queria entender, eu tinha medo, né? Eu já tinha um temor do Senhor, eu acho, ali, porque eu não me aprofundava muito em nada, assim, sabe? Sim, Mas uma coisa, assim, que eu sinto, assim, que foi sempre muito do Senhor da minha vida foi que meu sonho desde criança era ter uma família, né? com cer- Sempre perguntavam para mim o que que eu queria, qual que era o meu sonho quando eu crescesse. E eu dizia que eu queria ter uma família, eu não falava de nenhuma profissão específica, assim, sabe? sim. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci o meu atual esposo, né? E a gente ficou, acho que foi 6 anos noivos. E daí a gente casou e ali Deus me permitiu realizar o meu primeiro sonho, né? Que foi o Foi, filho? foi o casamento, Ah, o casamento. casamento. Entendi. E daí logo em seguida eu engravidei, né? Tipo, foi quase assim. E quando eu recebi a notícia que eu estava grávida, aí acho que foi o primeiro grande milagre de Deus assim na minha vida, sabe? Porque eu comecei com sangramento e o médico me disse que eu estava ou tendo um aborto ou uma gravidez anembrionária, que não tinha o feto dentro do embrião. Sim. E daí ele mandou eu ir para casa que eu ia terminar de abortar, então, tipo, que não tinha nada o que fazer. E daí a minha mãe olhou para mim e disse: Não, nós vamos procurar um outro médico, né? Nós vamos pegar uma segunda opinião. E eu fui para um outro médico e a primeira coisa que ele disse para mim é que se eu tinha fé. E daí eu disse Olha, que sim, que eu tinha dele. Então nada é impossível para Deus. Tu vai para casa repousar e daqui 2 semanas a gente vai fazer um novo exame e ver como é que tá essa situação ali. Então ali daí eu sinto assim que foi Deus já me chamando, sabe? Eu e o meu esposo, todos os meus familiares, muito em oração, né, para que desse certo. E daí foi uma gravidez de risco, mas deu tudo certo. Hoje o meu primogênito está aí e eu tenho certeza que ele é um milagre de Deus. glória a Deus. Mas nesse período tu não tinhas ainda conhecido Jesus através da igreja do Senhor? Não, era só essa minha busca, assim, do Senhor. Sim. Assim, foi antes da igreja, sabe? Mas eu sempre soube que aquilo ali era um milagre de Deus que Foi tinha uma acontecido. experiência muito forte. Foi porque o saco gestacional ele estava rompido. Então ele tinha 2 semanas depois, né? A gente viu que ele estava ali com o saco gestacional aberto. Então, tipo, Deus foi costurando aquilo ali semana a semana, eram centímetrozinhos que ia fechando conforme eu ia fazendo os exames, sabe? Então foi Sim, um milagre de Deus isso que que aconteceu. benção. E daí, ah, ah, eu sempre sonhei que eu ia ter 2 filhos, né? Então, o segundo milagre de Deus, além da vinda da minha filha, né? A minha segunda, eu tenho 2 filhos, que é esse primeiro, o Henrique, e a segunda, que é a Cecília. Sempre soube que eu ia ter 2, e Deus me oportunizou também ter 2. Mas ali veio o segundo milagre, porque quando eu fui para ganhar ela, eu tive, eu não tinha como ter parto normal, eu fui para ter uma cesárea, que a bolsa tinha rompido, né? Sim, Fui a 12ª, eu acho, pessoa a ser operada no bloco cirúrgico de Canela, que é uma cidade bem pequena, assim, né? sim. E não tinha, como é que eles dizem, os materiais, já tinha acabado, assim, sabe? Foi tipo assim, uma loucura, um tumulto, Ó Senhor. os materiais cirúrgicos. E daí o cauterizador não funcionou. E eu comecei com sangramento no útero, né? Que eles costuravam e aquilo continuava sangrando porque o cauterizador não funcionava. E o mesmo médico que acompanhou a primeira gravidez, que inclusive depois ele até se batizou na nossa igreja, né? Tipo, Glória a Deus. era um escolhido do Senhor, né? Amém. Ele só dizia, vai ficar tudo bem, fica calma, vai ficar tudo bem. Eu 2 horas quase no bloco cirúrgico, ele ali
né? E eu só orava, Senhor, por favor, me deixa viver para mim poder cuidar dos meus filhos, né? Tipo, eu sentia que tinha alguma coisa errada, porque ninguém me falava, e Tu eu só tinha consciência disso, de que não estava tudo normal. não estava tudo normal, porque minha primeira cesárea deu 15 minutos, e eu já estava no quarto, e ali eu não tinha noção do tempo, mas eu via que o tempo estava passando, e que eles trocavam os panos cheios de sangue, assim, sabe, debaixo de mim, assim, sabe. Sim. Mas com o bebê estava tudo bem. Com a bebê estava tudo bem, só que daí também não me traziam ela, não tinha como não tive aquele primeiro contato, assim, que nem eu tive com o meu primeiro filho. Demorou até, tipo, eles me estabilizarem ali para mim poder ir pro quarto e poder ver ela, né? Mas que experiência, irmã. Bem forte. Bem forte. E daí, né, tipo, Deus foi trabalhando na minha vida através da maternidade, através do casamento. Mas apesar, assim, de tudo, tá indo bem, assim, uns 2 anos depois que eu ganhei a minha filha. Foi mais ou menos 2 anos depois, eu comecei com ataques de pânico, síndrome do pânico e ansiedade, né? E assim, foi quando eu comecei a buscar mais de tudo para ver o que ia me curar, o que ia fazer eu sair daquele lugar, né? E eu até contei essa experiência no programa Sal da Terra para o pessoal também, que foi nesse momento que eu tive uma grande experiência com Jesus, porque eu já estava sem dormir fazia acho que uns 3 dias, e daí eu cheguei assim no meu limite, eu disse assim, Jesus, por favor, eu preciso dormir essa noite, e eu preciso que tu me ajude, porque eu já tô ficando maluca, tava ficando muito ruim, sabe? E daí foi que eu vi, assim, Jesus me abraçando, como se ele tivesse vindo, me abraçado, e eu dormi. Então, foi, assim, uma experiência, assim, tremenda, sabe? Com Jesus, assim mesmo. Não foi nada das coisas que eu tinha procurado, foi com o Senhor direto. Irmã, ali, nesse período aí, os teus filhos já estavam crescidos, criados, já tinham uma certa idade, não tinha nada a ver com eles, assim, não tinha nenhum problema específico, era algo mesmo dentro de ti. Foi dentro de mim e foi assim, olha, irmã, a gente tinha passado pela pandemia, né? Sim. Passado pela pandemia, e quando eu peguei o Covid depois, assim, não peguei na época que estava todo mundo pegando. E daí do Covid, eu vinha de um período que eu estava sendo vegetariana, eu não estava comendo carne, então eu estava com a deficiência da B12, Sim. e aquilo me derrubou, assim. E daí eu fiquei fraca, eu não tinha força nas pernas, e eu me deu numa sinusite, que eu não conseguia tratar. Então eu fiquei quase 9 meses tentando tratar uma sinusite, e aquilo foi me levando, assim, a um desânimo, uma fraqueza. Uma fraqueza, porque eu sou uma pessoa, assim, muito ativa, e aquilo ali tirava a minha agilidade, tanto física quanto mental, tudo, assim, sabe? Sim. Daí aquela tristeza, assim, de que não melhorava, acordava mais um dia, estava igual, acordava outro dia, estava igual, sabe? E eu acho que isso, assim, foi o ápice do que desencadeou essa síndrome, né? Essas crises de ansiedade que começaram a me dar. E aí quando tu tiveste essa experiência de novo com o Senhor, assim, que tu viste que Jesus te abraçou, ainda não tinha chegado à igreja? Não, ainda não tinha chegado à igreja. Olha só. E aí, irmã, como é que foi? E aí, assim, eu e meu marido, a gente sempre se amou muito. A gente se conheceu desde os 18 anos, né? Mas a gente tinha muito atrito no nosso relacionamento, no nosso casamento, né? Porque ele tinha problemas de vício com bebida e tal, e ele não assumia, assim, a posição dele. Eu queria, às vezes, assumir a posição dele, porque às vezes ele era ausente. Então, tipo, esse entendimento que a gente tem hoje, né, do ministério de esposa, ministério de mãe, a gente não fazia o que era certo, sabe? Sim. Tinha mais a questão do vício junto, né? Então, ele tentava ser jogador de futebol, e na verdade ele tentou ser, não deu certo, então ele tinha aquele negócio que ele tinha que estar sempre em tudo que era jogo, jogando,
Eu ficava em casa sozinha com as crianças. Então, aquilo, a gente vinha tendo uma vida que não estava sendo legal, sabe, nesse Sim. sentido, sim, apesar de todas as bênçãos que Deus já tinha derramado através das crianças. E daí teve um dia antes do meu aniversário, no dia 22 de janeiro do ano passado. Ele chegou num limite, assim, cheguei no meu limite também, e daí eu disse que eu queria me separar dele, e ele saiu de casa, né? Pedi para ele sair de casa. E daí eu lembro que no outro dia de manhã, quando eu acordei, que era meu aniversário, eu me ajoelhei, assim, e eu pedi para Deus, assim, que independente do que acontecesse, da gente voltar ou não a ter um relacionamento, né, como família, Sim. não, na época não tinha como, né, voltar, mas que Deus pudesse curar ele dos vícios dele, daquilo que ele vinha enfrentando, para que ele se curasse, até para ele poder ser um pai melhor para as crianças, né. Amém. E eu me emociono porque naquele dia o meu marido começou a buscar o Senhor. E era uma busca que ele não tinha, porque eu sempre busquei sozinha, assim, sabe? Tipo, ele tinha vários amigos que já tinham convidado ele para ir para participar, né? Conhecer a igreja, né? Do Nosso Senhor Jesus. E ele não nem pensar. Mas tu também não buscava na época ainda? Não, o lado do Nosso Senhor Jesus, não. Não? Uh-uh. Tá. E aí? Como E que foi? daí ele começou a conversar com um irmão, que era amigo dele, disse que ele não estava bem, o irmão já foi, não, eu vou ir conversar contigo, já foi bem pronto, assim, para ir lá acolher ele, porque ele estava muito mal, porque ele nunca achou também que a gente ia se separar, que eu ia tomar essa posição, essa decisão. E daí ele começou a buscar, daí ele já conhecia o nosso pastor, né, que é o presbítero Márcio, e daí foi conversar com ele, e ali ele começou numa sede de buscar o Senhor, sabe? Tipo, e ele também. Ele diz isso hoje, que ele foi para tentar se curar, porque ele sabia que aquilo ali estava levando ele à morte, sabe? Sim. Inclusive, no dia 22, ele teve quase uma experiência de morte, porque ele poderia ter morrido do que tinha acontecido, né? Sim. Então, foi para se encontrar. Daí foi passando os dias, assim, eu não fui levando muita fé de que ele estava realmente mudado, né? Daí ele me contou que tinha se batizado, daí, mas depois que ele se batizou, parecia ser outro. Parecia não, ele era outra pessoa. Eu não acreditava que ele era. Eu pensava assim, não, vai passar mais uma semana e... Vai voltar o que era antes. Voltar o que era. Mas, assim, ele se entregou por inteiro, assim, quando ele entrou na igreja. E Deus fez uma grande transformação nele. Glória a Deus. E vendo a transformação dele, sabe? Aquilo começou a me chamar muita atenção, sabe? E ele me convidava se eu queria conhecer o culto. E eu dizia que eu não queria ir. Que não quero ir. Dizia que não, dava uma desculpa, né? Daí eu pensei assim, não, mas se Deus está fazendo tudo isso dele melhorar, né? Eu vou ir para ele não desistir de ir. Eu pensei comigo, né? Sim. Mas nesse período vocês continuavam separados. Continuava separado. Daí eu comecei a ir no culto, né? Fui conhecer a igreja do Nosso Senhor. E daí, nas primeiras vezes que eu fui, eu só chorava. Eu entrava lá e eu chorava do começo do culto até o final. Chorava. E daí, alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Deus estava me chamando de uma forma que nunca eu tinha sentido ele me chamar. Porque lá não precisava de nada, sabe? Tipo, eu só precisava estar ali. Amém. Eu não precisava de um incenso, que eu usava 1000 incensos dentro da minha casa, eu não precisava de um cristal, eu não precisava de um terço. Eu só precisava estar ali, sabe? Para sentir o Senhor. Deus, eu sentia ele sem nada, assim, sabe? Amém. E daí eu comecei a ir, e daí as pessoas diziam, tu não vai se batizar. E eu dizia, não, eu não vou me batizar. Não vou me batizar, porque eu já sou batizada na igreja católica, não vou me batizar. Daí eu comecei a frequentar com eles grupos familiares, eu ia na Invernadinha, lá onde eu tinha um grupo do pastor, ia nessa casa desse amigo, e todo mundo me falando do batismo, e eu muito assim, sabe? Decidida, não vou. Não vou. Inclusive, no começo eu até achava que eu ia continuar indo no centro espírita e ia ir na igreja, porque para mim era a mesma coisa, era duas frentes de buscar o Senhor, né?
Só que Deus começou a falar comigo, porque eu também sou assim, quando eu sinto uma coisa, eu me entrego para aquilo. E Deus começou a cutucar em coisas em mim, sem ninguém me dizer. Ninguém me disse, para de ir lá no centro espírita, que aquilo lá não é a doutrina, não é uma falsa doutrina. Ninguém foi me dizendo isso. Tudo isso o Senhor foi colocando em mim, e eu fui aceitando, e eu fui começando a tirar muitas coisas da minha vida. Eu tinha buscado muitos cursos da linha holística, dessa linha terapêutica, de rede, sabe? Tipo, de cristaloterapia. Tudo isso começou a não fazer mais sentido para mim, sabe? E ali eu comecei a não buscar mais essas coisas. E daí fui indo, não fui mais, me desvencilhei do centro espírita que eu ia, e comecei a ir só ali, e teve um dia, assim, que eu senti Jesus dizer assim, ele me chamava, e ao mesmo tempo eu sentia uma perturbação espiritual, assim, eu sentia ele me chamando, e eu sentia, assim, que tinha uma coisa que parecia que ia me deixar enlouquecer. Daí eu peguei e mandei uma mensagem para Mariana, que é a esposa do pastor, né? Sim. Eu disse, eu quero me batizar. Tipo assim, eu nem pensei muito. Ela, hoje no grupo familiar, pode ser depois? Eu disse, não, antes. Eu não sei, tem que ser antes, não ia mudar de ideia, eu não sei, eu sentia que eu tinha que ir, né? E daí nós marcamos, eu avisei o Jonas, a gente ainda não tinha também voltado para o nosso relacionamento. Amém. E daí eu disse, eu quero me batizar também. Daí eu fui, e no meu batismo eu tive a segunda grande experiência com o Senhor, assim. E eu quase choro, porque aquele dia Jesus me abraçou de novo. Só que foi um abraço que hoje, sempre quando eu oro, não tem a mesma intensidade física, mas, tipo, hoje eu sei que ele tá aqui, que ele tá dentro de mim, e que ele não me largou em nenhum momento da minha vida, sabe? Glória a Deus. Que bonito, irmã. Experiência bonita. Como é importante, irmãos, prestemos atenção nisso que Deus fez aqui na vida da Érica. Está pronto para fazer nas nossas vidas também, embora o estágio às vezes não é o mesmo dela, mas aquilo que a gente está sentindo de dor no nosso coração, que a gente coloque, né, para o Senhor, porque era uma dor que a irmã tinha. E ela foi cedendo, porque o Senhor foi tocando o coração dela. Ninguém foi impondo nada para ela. Ela está contando para nós aqui com a maior simplicidade, para ver como o amor de Deus constrange a gente, né, irmã? Constrange. E ali tu fizeste teu batismo e a partir dali, no teu batismo, tu já passou a sentir algo mais leve, aquela pressão que estava sobre a tua vida passou? Passou. A primeira coisa foi que eu nunca dormi uma noite tão maravilhosa. Amém. Aquelas vozes, aqueles vultos, aquelas coisas que me perturbavam tanto, sabe? Eu nunca mais escutei. Nunca mais escutei. Hoje eu sinto opressão, né, espiritual, às vezes tem coisas que eu sinto, assim, eu sinto que eu não sei como é que eu tô sentindo, mas eu sei que eu tô sentindo, né. Amém. Quanto a isso, sabe, eu tenho aprendido muito, eu aprendi muito com a irmã Mariana, sobre esse discernimento de espíritos, de saber o que é do Senhor e o que não é, né, então é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, mas eu nunca mais senti aquela perturbação espiritual. Mas a maior transformação do Senhor foi dentro de mim, porque ele já tinha me mostrado em coisas fora de mim o poder dele. Amém. Mas dentro de mim, ele não tinha, nunca tinha tido essa experiência. E a primeira coisa que ele veio me mostrar é que eu era uma pecadora, porque eu não acreditava que eu era. Tinha uma vida muito certinha, não errava. Muito certinha, eu sempre tentei ser muito certinha, assim, sabe, me cobrar demais, assim, as coisas. E hoje até eu sei que isso é até parte da síndrome de Lúcifer, né? Que a gente quer buscar uma perfeição que não vai existir, porque ela não é nossa, né? Amém. Então, tipo, quando a irmã Mariana até é minha prima, né? Então, há uns 8 anos atrás, quando eu fui na fazenda deles, ali que eles têm o Hotel Fazenda em Bernardinha, né? Sim. Ela tinha um cartão como uma ótima evangelista, né? E eu guardei aquele cartão com a oração do Novo Nascimento. E eu deixei, que eu tinha um santuáriozinho com um monte de santo aqui em casa, eu deixei aquela oração ali, né? E volta e meia eu olhava para ela, e quando eu começava a fazer, e dizia assim, eu sou um pecador, eu parava, porque eu não achava que era uma pecadora, que aquilo não era um jeito de fazer uma oração.
Mas eu não botava fora a oração. Aquele Amém. ficou ali e agora está guardado com meu esposo, porque ele foi uma testificação para o dia do batismo dele. No dia que ele decidiu se batizar, eu não estava em casa e ele teve que vir buscar umas coisas que eram dele aqui. E ele disse que entrou pela porta e o olhar dele foi totalmente focado para onde estava aquele cartão. E quando ele olhou o cartão e viu que era a oração do Novo Nascimento, ele disse que aquilo foi uma testificação para ele se batizar, que ele estava pensando naquilo naquele dia, e ele nunca achou que ia ter um cartão do Novo Nascimento aqui em casa, porque como ele não dava bola para essas coisas, né, quem guardou o cartão foi eu, né. Olha E, só o que Deus faz, irmã. Usa um cartão para testificar o batismo. Não, esse é o Deus que nós servimos, né? É maravilhoso demais. maravilhoso. E assim, dentro de mim, irmã, eu sempre fui, assim, muito prepotente, muito arrogante, uma soberba, assim, sabe? Eu acho que como eu sou, assim, muito dessa busca pelas coisas, eu sempre achava que eu tinha razão. Hoje eu já sei que eu não tenho, sabe? Amém. Queria que a minha vontade se cumprisse. E isso foi uma coisa que veio desde a minha criação, assim, porque os meus pais também têm esse perfil. Eu acho que o meu temperamento contribuiu muito para isso, sabe? Sim. Mas eu comecei a receber a verdade e aceitar ela quando eu comecei a ter esse discernimento de que as coisas não eram assim que funcionavam. E quando eu Amém. comecei a mudar por dentro, tudo começou a mudar. Eu comecei a olhar meu marido com outros olhos também, né? E daí, a partir disso, depois a gente acabou retornando, Deus restituiu o nosso casamento. Depois do teu batismo, passou um tempo e vocês retornaram. Uhum. Glória a Deus. Deus restituiu o nosso casamento e a nossa casa, ela não tinha base, né? Aquilo Sim, que não tem base, ela não vai dar um tempo, ela vai ruir, tá? Não sim. tem estrutura, né? Então, o Senhor começou a colocar estrutura na nossa casa, né? A partir, tipo, do meu esposo, então, eu, assim, buscando o Senhor, compreendendo o que era o ministério de cada um, e isso foi mudando tudo, desde a nossa dinâmica familiar, a maneira como a gente vinha criando os nossos filhos, as escolhas que a gente vinha fazendo, as prioridades que não estavam em ordem, porque a primeira delas, que era o Senhor, não era, né, tipo, que a base de tudo não existia na nossa casa, né, então, tipo, o Senhor fez uma grande transformação em nós e depois na nossa família, assim. E às vezes a gente pensa, né, irmã, que o problema, aquela tribulação que a gente está vivendo é o fim. Mas na verdade aquilo ali é o começo, né? Assim como foi na separação de vocês, né? Que é muito ruim uma separação, é muito ruim quando uma família se desfaz, mas às vezes Deus precisa mover, né, com tudo assim para levar a gente para os pastos verdejantes, como a gente fala, né? E então a gente vê ali o operar de Deus na tua família, ali no casal, agora com certeza nos filhos, e quiçá já atendendo lá os pais, os teus pais também, e os pais do teu esposo, e assim vai, né, irmã? Assim Deus vai construindo em nós e chamando os dele, né? E aí vocês passaram a ter uma vida. Isso faz o quê? Quanto tempo faz que vocês estão agora juntos no Senhor? Juntos no Senhor faz 1 ano e uns 3 meses, eu acho. Ah, é recente, então. Glória a Deus. E os filhos, como é que vêm? Assim, como é que eles se comportam nesse contexto todo, essa mudança toda de passar por uma separação, daqui a pouco os pais já estão juntos e na igreja? Como é que é para eles? Então, os nossos filhos, o nosso mais velho fazia terapia, né? Porque ele tinha problemas de bullying na escola, ele teve algumas questões no ano de 2024, 2023. Então, ele fazia terapia. Quando a gente, com uma terapeuta infantil, né? Uma psicóloga infantil. Uhum. Quando a gente se separou, a gente foi primeiro conversar com ela para ver como é que a gente ia Conduzir. conduzir isso. E a primeira coisa que ela disse pra gente é que para uma criança a gente não pode simplesmente fechar uma porta. A gente tem que pegar, a gente tem que deixar uma porta aberta
e dizer por que que a gente estava se separando sem, né, tipo, dar detalhes, no caso. Sim. E que daqui a pouco o pai ia pensar sobre o que ele poderia ser melhor e que eu ia pensar sobre o que eu poderia ser melhor, mas não assumir isso para eles como uma forma de separação, né? Sim. Tipo, porque daqui a pouco isso ia criar muita confusão para eles se a gente resolvesse voltar, né? Sim. Então, acho que até ali Deus usou ela com sabedoria para que a gente passasse para eles de uma forma mais leve o que estava acontecendo, né? Amém. Nem eles iam dormir um dia na casa, ele foi para uma pousada, então ele ia um dia eles ficavam com ele, um dia ficavam comigo, e aquilo foi um período meio confuso. Mas eles foram vendo a melhora do pai, né? Tipo, foi nítido que foram sentindo, né? E é muito engraçado, porque, tipo, volta e meia eles lembram. Volta e meia não, domingo, quando a gente estava indo no culto, a gente ainda estava rindo. Olha o Senhor falando pela boca da Cecília, né? Que ela pegou e disse assim: Tu lembra, pai, quando a gente ia dormir lá contigo naquele lugar que não era muito legal, né? E às vezes tu encomendava pizza pra gente, né? Que bom, né, que tu não tá mais lá, né? Que bom que, tipo, tá todo mundo junto, né? Glória a E, Deus. tipo assim, eles viram a transformação do Jonatas, eles viram, tipo, que ele tinha, eles mesmos falavam que ele tinha problema, né, com bebida, eles se irritavam quando eles via que ele estava alterado, né? Uhum. Quando eles viram que o pai nunca mais bebeu, que o pai abriu mão disso, que o pai abriu mão de muitas coisas para poder estar com a família, dos futebol, das jantas, de tudo, sabe? Então, eles viram que esse era o melhor caminho também, sabe? E, e hoje, assim, eles são esponjinhas, né? Eles acompanham a gente em tudo onde a gente vai, a gente leva eles no encontro, leva em grupo familiar, leva eles nos encontros, e eles amam, sabe? E são pequenos já, sabe? Vamos dizer assim, já são pequenos evangelistas, porque, tipo, eles vão num lugar, tipo, esses tempos a gente, eles estavam, o meu pai estava ruim, o Henrique voltou aí na minha casa para pegar um óleo de unção que ele ia ungir meu pai e ia orar por ele. Amém. Então, eles vão expressando aquilo que eles vão vendo a gente viver, né? Sem Esses, dúvida, já faz parte da vida deles desde criança, né? Isso é maravilhoso. Então, irmã, tu pode dizer que hoje a tua vida é totalmente maravilhosa. Tem algum momento que tu pensa em voltar atrás, a ser como era antes, irmã? não, Graças a Deus. não. A gente tem as tribulações da gente, a gente tem, né, tipo, coisas que se levantam, né, tipo, porque a gente tem muito indo para o Senhor trabalhar, quebrantar, Claro. tá? Mas é que nem eu e meu marido estava falando hoje ainda, né? Tudo na vida da gente, não importa a tribulação, com o Senhor é diferente. É diferente. A gente sabe que vão ter dias difíceis, vão ter coisas que vão acontecer, que vão ter conflitos, às vezes, que vão se levantar. Não na nossa casa, porque isso a gente não brigou mais. A gente diz assim, sabe, que Deus fez realmente uma cura aqui. Então, a gente tem coisas que vêm do trabalho, a gente tem coisas que vêm internas, às vezes, da gente, mas não que nem a gente tinha antes, assim, né? Os Amém. conflitos que a gente tinha aqui. Mas tudo que o Senhor vai dando discernimento para a gente. E o Senhor, eu creio que vai dando sabedoria para a gente lidar também diferente. E a gente acaba fazendo da nossa vida realmente, sabe, um testemunho para poder levar o Senhor para outras pessoas. Sim, sim, é verdade. Olha, que bacana, muito bom, irmão. Gostaria de te convidar a deixar uma mensagem assim para as pessoas que estão nos assistindo, que possam se motivar a partir do teu testemunho. Fique à vontade, por favor. Eu creio, assim, irmã, que Deus usa até mesmo as coisas ruins para fazer cumprir a vontade dele, que sempre vai ser melhor, sempre vai ser soberana. E mesmo que a gente não entenda na hora as coisas que aconteçam com a gente, né, as coisas que acontecem, tudo serve ao propósito de Deus, de colocar o propósito dele na nossa vida em ação, né? Amém. Tudo que aconteceu comigo, todas as experiências que eu tive, Deus sempre esteve comigo, sempre. Eu não duvido disso. Mesmo no meu dia mais triste, que eu chorei e pedi para ele pelo meu esposo, né? Deus estava ali, Deus escutou. Então, assim, é com todos nós, sabe? Eu passei por muitas coisas, assim, tipo, desde da questão dos meus filhos ali, de estar numa maca no hospital ali, não saber se ia voltar ou não, né? Tipo, de ver a minha família que eu tanto sonhei
ruído um dia para noite, mas Deus levantou tudo. Então, Deus é o Deus do impossível, né? Ele faz as coisas que a gente nem imagina que ele pode estar fazendo. Amém. Então, os irmãos independente do que estiverem passando, se é um problema no relacionamento, se é um problema de saúde, se é algo interno, né? Se é uma depressão, se é um pânico, quem já teve, né, sabe o horror que é isso, né? Tipo, mas Deus tem a libertação para tudo que a gente precisa, a gente só tem que estar aberto a buscar Ele, né? Amém. Amém, minha irmã. Muito obrigada. Eu creio que o teu testemunho vai colaborar para muitas vidas, aquelas que se dispuserem a assistir essa entrevista. Que Deus te abençoe, minha irmã. Te agradeço, te abençoo a ti e a tua família. Que cada vez mais vocês possam prosperar no Senhor, em nome de Jesus. E obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe. Até o próximo Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.